E aí pessoal, estou aqui no começo do vídeo para falar sobre filosofia no nosso dia a dia. Hoje nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre Aristóteles e seu pensamento político, onde Aristóteles analisa todos os sistemas políticos disponíveis em bons e ruins e coloca as cartas na mesa, onde ele mostra as coisas ruins e boas de cada sistema e classificando eles e coloca um como o ideal para a sociedade. E ainda, Aristóteles afirma que o homem é um animal político por própria natureza. E aí pessoal, hoje vamos continuar falando sobre Aristóteles, esse grande pensador, esse grande discípulo de Platão. E hoje nós vamos falar a visão política desse grande pensador. Como eu disse no vídeo passado, para Aristóteles, a grande diferença dele de Platão é que não existe o mundo das ideias e que toda a verdade e tudo o que se precisa ser feito para ter virtude, ética e tudo aquilo que o ser humano precisa está neste mundo. Para Platão, a conquista da perfeição, a conquista da ética, da justiça, tinha que ser pelo mundo das ideias, ou seja, pelo modo racional e a busca do conhecimento. Mas para Aristóteles, não é só o modo racional, e sim o modo experimental, ou através dos sentidos. E nesse caso, se consegue o conhecimento, se consegue a verdade através da observação e da experiência. Para Aristóteles, a observação nos leva a uma conclusão da verdade. E é através dessa observação que Aristóteles chega a uma grande verdade, na qual observa que os homens, eles se unem e são grupos que devem viver em sociedade. Ou seja, a vivência do ser humano em grupo é natural, é através da natureza que essa vivência se constrói. Ou seja, o ser humano, o homem, ele é um animal político, na qual ele precisa e ele deve viver sempre em sociedade. Aristóteles consegue chegar a essa conclusão por conta do homem sempre estar em grupo ou estar construindo cidade ou vila para viver em harmonia e em conjunto. E para Aristóteles, forçar o homem a viver em sociedade de uma forma regrada é ruim, porque o homem em si ele já é próprio para se viver em conjunto, em grupo. Então, quando se coloca regras ou formas de vivência em sociedade, acaba deixando o homem artificial, ou seja, não alcançando a verdade da natureza. Para Aristóteles, tudo no mundo existe por um propósito ou por uma meta. Se você existe, é por um propósito, por uma meta. Se aquela árvore existe, é por um propósito, por uma meta. Ou seja, nada é feito sem um sentido. E para isso, Aristóteles consegue chegar nessa conclusão na observação e através da experiência. Para Aristóteles, não era qualquer um que podia se envolver em política, e sim só uma pessoa que fosse rica e que tivesse um bom tempo para conseguir acumular conhecimento para poder estar no poder. Ou seja, se uma pessoa é pobre e não tem condições de ser instruída, ela não pode ser um governante ou uma pessoa política, porque ela não vai ter tempo de ser instruída e muito menos vai ter requisitos para conseguir a instrução necessária. Então podemos concluir aqui que para Aristóteles só as pessoas ricas e que têm tempo, ou seja, que têm dinheiro para pagar, para serem instruídas e que têm tempo para poder absorver toda essa instrução e pôr em prática. Aristóteles analisa todos os sistemas políticos que tinham na época e classifica eles como bom e ruim. Ele classifica a monarquia como um bom sistema, na qual uma pessoa governa para o bem de todas, não sendo 100% um governo justo, mas sim o melhor na época. E aí se tem a tirania, que é a corrupção da monarquia, na qual o homem ou a pessoa que está no governo governa por si mesmo para cumprir os seus próprios propósitos. Depois temos
aristocracia, um governo bom na qual muitos governam para todos. Depois temos a oligarquia, governo de muitos para interesse só de um grupo seleto. Mostrando esses sistemas políticos na qual Aristóteles observa, ele coloca um ao lado do outro e fala que um é a corrupção do outro. A monarquia sendo o sistema bom e a tirania como um sistema corrompido da monarquia. A aristocracia como um sistema bom e a oligarquia como um sistema corrompido da aristocracia. Outro sistema que Aristóteles classifica como bom é república ou politeia, onde muitos pensam num governo justo para todos, ou seja, não é só uma pessoa que governa, mas sim muitos juntos pensando no bem de todos. Depois temos a democracia, na qual a gente conhece hoje, claro, com algumas modificações. A democracia é um sistema corrompido da república, segundo Aristóteles, porque é uma pessoa governando para muitas e tem a corrupção no meio dela. Onde Aristóteles afirma que muitas pessoas pensando no bem de todos é muito melhor do que uma pessoa pensando no bem de todos. Ou seja, duas pessoas ou mais pensam melhor que uma. Porém, Aristóteles não classifica a democracia como a pior de todas, mas não é a 100% que ele acredita que é um sistema político correto para se aplicar numa sociedade. E sim, república ou politeia, que é um sistema onde muitos pensam para todos numa construção de uma sociedade. Esse sistema na qual as pessoas conseguem falar um pouco mais sobre seus pensamentos e expressar e ajudar uma construção de algo melhor para todos. Aristóteles afirma que todo cidadão deve participar da vida política, não diretamente, mas indiretamente. E essa decisão de participar da vida política, ela já é uma decisão política tomada pelo homem. Aristóteles diz que o cidadão que participa de um governo bom, ele acrescenta virtudes para esse ser. E o cidadão que participa de um governo ruim, ele acaba perdendo suas virtudes e acaba buscando o interesse próprio e praticando o egocentrismo. Aristóteles só é possível buscar conhecimento e ter esse conhecimento em prática se observarmos e tivermos a experiência naquilo que devemos fazer. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse pensamento no próximo vídeo, na qual vou explicar sobre ética, que é totalmente vinculada com a vida política e a do ser humano até hoje. Até mais!